Então, pessoal, vamos dar continuidade. Estamos quase chegando na nossa missão, que é estudar o capítulo da administração. É o último esquema introdutório. Esse aqui é sobre agentes públicos, tá? Por quê? Porque o primeiro inciso que nós vamos precisar saber, eu já tenho que saber essa diferença aqui. Então, o que nós vamos entender agora? O conceito de agentes públicos. Quem são os agentes públicos? Quando a gente fala em agentes públicos, o professor de penal vai chamar vocês. E sabe como é que está lá no Código Penal o conceito de agentes públicos? Alguém sabe me dizer? É o conceito de funcionário público. O conceito de agentes públicos, o Código Penal, se vocês quiserem associar, enquadra esses aqui como agentes públicos. Tá? Então, lá no Código Penal, eu acho a expressão funcionários públicos. A Constituição de 88 tem a expressão funcionários públicos? Não tem. A Constituição de 88 tem a expressão empregados públicos, servidores públicos, militares federais, militares estaduais e agentes temporários. São esses os conceitos que nós encontramos na Constituição de 88. No Código Penal, eu encontro o conceito de funcionário público. Então, já quero fazer esse paralelo para vocês. Pessoal, agente público é o conceito mais amplo que eu posso ter. É um conceito amplo. Por exemplo, um estagiário é um agente público? Sim. Imagine um estagiário que chega lá numa repartição e pega um notebook e leva para casa. Ele praticou uma improbidade administrativa? Sim. Se ele, por exemplo, vende esse computador, ele praticou um crime contra a administração? Sim. Vocês vão estudar lá, né, no direito penal, vocês vão ver que praticou um crime contra a administração. Tá? Então, por exemplo, outro exemplo. Alguém que é escolhido para ser jurado. Um jurado. Naquele dia que ele é jurado. Então, são escolhidos, todas as pessoas são levadas lá ao tribunal, são sorteados 7 jurados, e aqueles 7 jurados vão fazer parte do conselho, né? Aqueles 7 jurados escolhidos são agentes públicos. Então, se eles, por exemplo, lá, eu já fui jurado, alguém aqui já foi jurado? Então, quando a gente é escolhido entre os 7, a gente tem direito a ligar para casa para avisar que tu foi escolhido. Porque daí o tribunal pode durar um dia inteiro, vários dias e tal. Então, o que acontece? Tu recebe, tu tem que ficar isolado, né? Então, só tu ganha o direito de ligar para alguém. E aí, imagina o seguinte, imagina que um jurado lá pega um celular daqueles e embolsa. O que vocês acham? Ele praticou um crime comum ou crime contra a administração pública? Ele, naquele dia, ele vai ser um agente público. Lá no conceito do Código Penal, ele é um funcionário público. E na lei da improbidade administrativa, que é da onde eu tiro esse conceito, ele praticou uma improbidade administrativa. Então, vejam bem, um mesário, no dia que ele é mesário, ele é um agente público também. Tá bom? Então, imagina se um mesário lá pega um celular que está sobrando da administração e leva embora. Ele praticou um crime contra a administração. Então, vejam bem, o conceito de agentes públicos é uma introdução. Se fosse para a prova do DEAP, quem pegar a última prova abria de escrivão e a de agente da Polícia Civil, o gabarito está aqui. A prova da Polícia Civil queria saber essa classificação que está aqui no quadro. Tanto para escrivão quanto para agente, a primeira questão de direito administrativo era essa. Olha só, então já dava para acertar uma questão. Né? No bloco anterior nós já tínhamos acertado 2 questões. Tá? Mas não é o nosso objetivo, porque nós só cai o capítulo da administração. Mas eu preciso saber essa lógica. Senão, como é que eu vou memorizar uma coisa que eu não entendo? É muito mais difícil. Tá? Olha só, então, o conceito de agentes públicos é a introdução. Mas vamos lá. Da onde sai o conceito da lei da improbidade? Sai da doutrina e da lei da improbidade. Olha só o que diz a lei da improbidade. Quem é agente público? Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ao jurado, ao mesário, ou sem remuneração, ao jurado, ao mesário, por eleição, por nomeação, por designação, por contratação ou qualquer outra forma de investidura, vínculo, mandato,
cargo, emprego, função. Olha só, a Constituição vai me indagar se eu sei a diferença entre mandato, cargo, emprego e função. Sim, nós vamos ter que saber. E nós vamos gabaritar isso, tá? Olha só. Então, qualquer vínculo que tenha com esse Estado, seja um contrato, seja uma nomeação, seja uma designação, eu vou ser um agente público, tá? Então, por exemplo, um exemplo de designação. Na eleição anterior para prefeito, eu fui designado, eu sou da Secretaria da Fazenda do Estado, eu fui designado pelo juiz eleitoral para fazer análise das contas do governador, ou do prefeito eleito da época. Né? Então, a análise das contas são designados servidores, tanto federais quanto estaduais, para fazer parte da Justiça Eleitoral naquelas semanas, para ajudar o pessoal de lá a analisar as prestações de contas. Então, são auditores da Receita Federal, professores universitários, servidores do Estado, da Secretaria da Fazenda. Alguns são designados que têm essa competência para poder analisar uma prestação de contas. É uma designação. Como eu já era servidor, não seria o caso, mas se eu fosse um civil, seria um agente naquele momento temporário. Né? Seria ali uma função temporária, né? Eu estaria enquadrado aqui num conceito amplo de agente público, mas não é o caso. Mas um mesário se enquadra, um jurado se enquadra, tá? Mas não somente eles. Vamos lá. As concessionárias e as permissionárias que nós vimos que estavam aqui. Lembra do esquema? Tinha particulares, concessionários, permissionários e autorizatários. O que eu falei? Que eles prestavam serviço, mas que não faziam parte da administração. Quando ele presta um serviço, ele é um agente público? Sim, sim. Cabe um mandado de segurança, ou um habeas corpus, ou um remédio constitucional quanto a um ato da Tiquim? Sim. Tá? Então lembrem disso, cabe um MS contra um concessionário. Tá? Por quê? Porque ele está exercendo uma função pública. Isso é muito importante. Mas ele faz parte da administração pública? Não, mas ele está exercendo uma função. Ele é um agente público. Então, isso é importante vocês visualizar. É um conceito amplo ainda. O Ronaldinho, na Copa, quando ele representou o Brasil, ele era um agente público? Sim. Que vínculo que ele tem com o Brasil? Nenhum. Mas ele era um agente público. Segundo Eli Lopes Meireles, ele era um agente credenciado pelo país para, durante a Copa do Mundo, representar o país. O Pelé já foi também. Ok? Então, são agentes credenciados, são agentes públicos. Então, vamos lá. O sentido mais amplo é o sentido de agentes públicos. Tá? E vejam bem, quando eu pego agentes públicos, eu posso ter civis e posso ter militares. Então, a Constituição Federal de 88, ela separou quem são os militares e quem são os civis. Os militares, eu vou chamar de militares federais, que são das Forças Armadas, e os militares estaduais. Quem são os militares estaduais? Polícia Militar e bombeiros militares. Ok? Então, Polícia Civil é civil. PRF, civil. Polícia Federal, civil. Por isso que tem critérios de idade para os militares e não tem critério de idade para os civis. Tá? É diferente. Ok? Então, os militares aqui, ó, eles seguem um regramento diferente. Lá na Constituição Federal, aonde está o regramento dos militares? Se for das Forças Armadas, no artigo 142. Se forem estaduais, no artigo 42, que é o que nós vamos estudar. Os demais servidores, os civis, vai do artigo 37 até o 41 da Constituição Federal, as regras dos civis. Ok? Então, nossa missão, ó, do 37 ao 43. Beleza. Os civis divide-se em várias categorias e muda conforme os doutrinadores. Aqui no material de vocês, eu trouxe vários. Não é o caso de saber. Tá? Qual é qual, tal, porque não cai nesse concurso. Se for outros concursos, sim, mas nesse não. PM, eu só quero que vocês entendam o que é um civil e o que é um militar. Por quê? Quando a gente estudar os militares, a gente vai estudar o Estatuto dos Militares e o Regulamento dos Militares. Não tem nada a ver com o civil. Certo? Então, mas vamos lá. Olha só, a classificação mais comum, a mais tradicional, a mais famosa, é do Eli Lopes Meireles. Como é que ele divide? Ele divide em os civis, né? Então ele nem traz os militares aqui,
né, porque ele é anterior à Constituição de 88, a primeira classificação, ele deixa aqui os militares à parte, tá? A Maria Silvia de Pietro já traz os militares como uma categoria à parte de militares. E hoje se chama militares. Se a gente pega o estatuto dos militares, ainda fala policial militar, né? Mas a gente leia-se militares, tá? Olha só, então vocês serão militares estaduais, tá? Dentro dos civis, tá? Dentro dos civis, como é que se dá a classificação? A primeira classificação que nós temos são os chamados agentes políticos. Pessoal, os agentes políticos são aqueles que estão no topo dos poderes. Nós estudamos no bloco passado quantos poderes? 3, certo? Executivo, legislativo, judiciário. Quem está em cima do poder executivo? O presidente e os seus ministros, o governador e seus secretários, o prefeito e seus secretários, o alto escalão. Ok? Então, ó, no executivo, o chefe do poder executivo e os seus auxiliares. Em âmbito federal, eu chamo de ministro. Em âmbito estadual e municipal, eu chamo de secretários. Ok? Esses são agentes políticos. Ok? O chefe é eleito e os ministros e secretários, né, são cargos comissionados, que a gente vai estudar daqui um pouquinho. Ok. No legislativo, quem que nós temos? No legislativo, nós temos os vereadores em âmbito municipal, os deputados estaduais em âmbito estadual, e em âmbito federal, nós temos os deputados federais e os senadores. Ok? São agentes políticos que ocupam mandatos. E nós vimos que são de 4, salvo o senador, que é de 8. No judiciário, quem está no topo? Os magistrados. Os magistrados, segundo a melhor doutrina majoritária, são agentes políticos, embora, né, ingressem por concurso. Tá? Então, os magistrados são agentes políticos, ok? E nós temos ainda, como é que se dá a repartição no Brasil? São 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mais 2 órgãos independentes. Daria para dizer que nós temos 5 grandes poderes no Brasil, mas não dá para dizer assim, tá? Só ficticiamente. São 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas tem mais 2 órgãos que são totalmente independentes. O Ministério Público e os tribunais de contas. Por isso que fecha 5 ali. Tá? Então, os membros do Ministério Público, ou seja, os promotores de justiça, ou os procuradores da República em âmbito federal, são chefes, né, desse, entre aspas, poder. Então, eles são agentes políticos. Nos tribunais de contas, eu chamo de ministro. Também é um agente político. Professor, vai cair na minha prova isso? Não. Essa foi a questão da prova da Polícia Civil. Dada. Tá? Agora, não é objeto de vocês. Vocês têm que saber servidor, empregado e função. Tá? Então, é mais abaixo um pouquinho. Vamos lá. Olha só, em âmbito do Estado, a gente não chama de ministro do tribunal, a gente chama de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Tá? Vamos lá. Agentes políticos, esses aqui são mandatos eletivos, esses aqui ingressam por concurso e eles têm vitalicidade. Após 2 anos, tá? É só isso aqui, tá? Mas não é o caso de nós perder muito tempo aí, esquentar a cabeça. Agora, quem são os particulares em colaboração? São particulares que, de alguma forma, colaboram com o Estado. E quando eles estão colaborando com o Estado, eles estão incumbidos de uma função, então são agentes públicos. Primeiro deles são os chamados agentes honoríficos. Os agentes honoríficos se enquadraria aqui, tá? Os chamados mesários e jurados, ok? Deixa eu pegar aqui o texto do Eli para ficar mais fácil vocês visualizarem. O que o Eli diz, ó? Agentes honoríficos não são servidores ou empregados, mas que momentaneamente exercem uma função pública. Exemplo, um jurado, um mesário, um conselheiro tutelar, seriam enquadramentos como agentes honoríficos. E eles respondem por uma improbidade, respondem com um crime contra a administração, porque lembrem do penal, vai estar aqui o conceito do penal.
tá? Dentro de agentes públicos, o funcionário público do penal está aqui. É mais amplo, tá? Agentes delegatários, importante para a nossa prova. Quem são os delegatários? São aqueles que receberam uma descentralização, né? São as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias. Tá? Exemplos, a Tiquinha, a Caiuá, os taxistas, as funerárias particulares se enquadrariam aqui. Inclusive, cabem mandados de segurança. Os remédios condicionais cabem aqui. Lembrem, ó, que cabe aqui, ó, um MS. Contra, por exemplo, esse particular. Por quê? Porque ele está incumbido de uma função pública. Beleza? Ok. E os credenciados aqui, ó. O credenciado seria, por exemplo, o Ronaldinho representando o Brasil num evento internacional. Naquele momento ele é credenciado para o país para representar o país num evento internacional. Tá? Beleza. Agora, o que é importante para a nossa prova é saber a questão dos militares, que eles estão à parte, ok? E essa classificação aqui, ó. Nós temos, o Eli chama de agentes administrativos, mas isso varia conforme os autores, tá? Ó, o Eli chama de agentes administrativos. Se eu pego o Celso Antônio, ele já chama de, ó, servidores estatais, tá? O que nós podemos chamar aqui? De agentes administrativos ou servidores públicos em sentido amplo. Vamos lá. Exemplo. Num linguajar comum da sociedade. Aquele que trabalha no Banco do Brasil ou na Caixa, ele é um servidor público? Para quem é comum, que não sabe essa distinção que nós estamos aprendendo, ele é um servidor, não é? Então, em sentido amplo, eu enquadraria ele nesse conceito. Certo? Mas não é em sentido estrito. A Constituição não adotou essa classificação. A Constituição separou bem. Tá? Então, os agentes administrativos se dividem em 3 categorias. Aqueles que são servidores, aqueles que são empregados e aqueles que são agentes temporários. Aquele que é servidor público, ele é regido por um estatuto. Né? Nós temos em âmbito federal a Lei 8.112, em âmbito estadual a 6745, o Estatuto dos Servidores Públicos. Quem vai fazer o concurso da prefeitura vai estudar o Estatuto da Prefeitura. Tá? Quem é servidor ocupa um cargo público. E esse cargo público tem 2 espécies. Pode ser um cargo público de provimento efetivo ou pode ser um cargo público em comissão. Qual a diferença? O servidor público que ocupa um cargo efetivo, ele ingressa por concurso. E após 3 anos de estágio probatório, sendo apto, ele adquire estabilidade. Sendo inapto, ele é exonerado. Certo? Ok. E o cargo comissionado, quem é? É aquele que ocupa um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, são os cargos políticos, né? Um secretário, um gerente, um diretor, exemplo, diretor do presídio. Um cargo comissionado, ok? Olha só, empregado público é aquele que ocupa um emprego público. Qual a característica do emprego público? É regido por um contrato de trabalho da CLT, certo? Ele respeita todas as regras de direito administrativo, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Pode responder um MS, né, se ele abusa da autoridade, por exemplo. Tá? E o empregado público ingressa por concurso. Só que ele não tem estabilidade do artigo 41. Então, nós vamos adquirir a estabilidade aqui, ó, no artigo 41 da Constituição Federal. Lá no 41, nós encontramos a nossa meta. Certo? E quem é o agente temporário? Olha só, o agente temporário não ocupa cargo, não ocupa emprego. Ele ocupa uma função temporária.
Tá? Então, função do agente temporário do DEAP, do DEASE, os ACTs do Estado, né, que trabalham na educação, são agentes temporários. Eles não ocupam cargo, não ocupam emprego, eles ocupam uma função temporária. Fechou? Essa função temporária nós temos que saber, ó, artigo 37, inciso 9, é de necessidade temporária de excepcional interesse público. Aí eu tenho os chamados agentes temporários, tá? Dentro de funções públicas, nós já vamos adentrar já numa função importante. Olha só, dentro de funções públicas, nós podemos dividir elas em temporária, que é a chamada função temporária do agente temporário. Ah, como é que ingressa o agente temporário? É por concurso? Como é que ingressa? Processo seletivo. Agora, vamos fazer uma questão aqui, ó, bem importante. Considerando aí o entendimento atual, aquele servidor público, onde é que eu encontro? Numa pessoa jurídica de direito público ou numa pessoa jurídica de direito privado? Então, eu vou encontrar numa pessoa jurídica de direito público. Então, vou encontrar na administração direta, vou encontrar na autarquia, vou encontrar numa fundação pública, exemplo, a FUNAI. Tá? Ou, por exemplo, a Fundação Catarinense de Educação Especial aqui no Estado. Agora, empregados públicos, aonde eu vou encontrar? Nas pessoas jurídicas de direito privado. Exemplo, aonde eu vou encontrar ele? Numa empresa pública, numa sociedade de economia mista e numa fundação pública de direito privado. Fundação Ayrton Senna, Fundação Xuxa Meneghel, isso aí não tem nada a ver com o Estado, tá? É uma fundação pública, criada pelo poder público, tá? Certo? E os agentes temporários, onde é que a gente encontra? Na administração direta, para complementar o quadro efetivo pela falta, pela necessidade, exemplo, né, o DEAP. Certo? Fechou? Então tem várias classificações, mas essa é a mais importante para a nossa aula, tá? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos finalizar esse bloco e vamos iniciar, então, a parte que realmente importa, que é a administração pública. Certo? Então, finalizamos esse bloco.